Boa noite, aleluia. Glória a Jesus. Que tempo bom. Chuva é tempo bom. Né, Anísio? Vamos aproveitar esse tempinho de chuva para a gente orar. E nos fortalecermos no nosso Pai Celestial. Porque Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Vamos nos concentrar na nossa oração. Pai, eu te dou graças. Tua palavra é maravilhosa. Eu te dou graças porque o Senhor conhece o profundo do nosso coração. Te dou graças porque sei que jamais estaremos sozinhos. Te dou graças porque a tua palavra é viva, ela é eficaz. A tua palavra, Pai, é cortante. Ela penetra profundamente em nós, separando a nossa alma do nosso espírito. Tua palavra nos faz saltar muralhas nessa noite. A tua palavra, Pai, ela é poderosa. E não existe nada que seja demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer por nós nessa noite. O Senhor é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro. Te damos todo louvor, toda honra nessa noite. Tu és extraordinário. Tu és aquele que supre todas as nossas necessidades em glória e poder. Obrigada pela tua boa mão sobre cada família que está comigo nessa noite, que está aqui, que está pela internet. Cada família, Pai, seja nessa noite alcançada maravilhosamente. Que haja milagres neste lugar. Nós cremos em Ti, cremos em milagres, cremos no Teu poder. O Senhor tem nos atraído com cordas de amor. Não existe nada nessa noite que o Senhor não tenha já resolvido para nós. Não temos medo, não temos medo. O Senhor está ouvindo o clamor do coração de cada um que está aqui. Nessa noite, o Senhor ouve o clamor do meu coração. O Senhor supre em Cristo todas as minhas necessidades, como o Senhor já supriu em Cristo cada uma delas. Cada um que está comigo, Pai, tem as suas necessidades supridas em Cristo. Obrigada pela tua boa mão sobre o Tacal, sobre a Darcy, a tua boa mão sobre o Luiz, a Eliane, Senhor, a tua boa mão sobre a Zuleika, sobre a Luma, a tua boa mão sobre o Anísio, sobre a Guiomar, sobre a Lila, a tua boa mão sobre a Marciana, a tua boa mão sobre a Neiva, sobre a Sônia, a tua boa mão nessa noite. O Senhor está ouvindo o clamor do nosso coração. Existe gratidão dentro de nós, porque Cristo chegou à terra, porque Ele deu a vida por nós, porque Ele trocou de lugar conosco naquela cruz, porque sabemos que os nossos celeiros transbordam da Tua provisão, de nada temos falta. Tudo o que desejamos nessa noite é dizer que Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo, um Deus magnífico, um Deus capaz de fazer por nós infinitamente mais do que poderíamos imaginar. Nenhum de nós irá sair deste lugar do jeito que entrou. Nenhum de nós, Pai, sairá deste lugar nessa noite do jeito que entrou. É o Senhor operando a nosso favor. É o Senhor fazendo. Temos muita gratidão, temos contentamento, temos alegria. Temos prazer em estar aqui, Senhor. É maravilhoso demais, é glorioso demais, é poderoso demais.
Não existe nada nessa noite que o Senhor já não tenha resolvido para nós. Obrigada, Pai. Obrigada pelas nossas forças renovadas. Obrigada por tão grande e maravilhosa salvação que alcançou a nossa cidade. A nossa cidade, Pai, foi alcançada pelo Teu braço poderoso. Obrigada porque a nossa cidade prospera. Os habitantes de Lins prosperam em tudo o que eles fazem. Eles estão aprendendo a buscar ao Senhor em primeiro lugar. Obrigada pela nossa cidade que prospera. Obrigada, Pai, pela nossa nação próspera. Obrigada porque o Senhor está agindo a nosso favor nessa noite. E temos gratidão, contentamento. Podemos caminhar pelos pastos verdejantes com o nosso bom pastor. Podemos caminhar com o Senhor, junto às águas doces e tranquilas como mel. É o Senhor que refrigera a nossa alma nessa noite. Muito obrigada pelo refrigério da nossa alma nessa noite, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós te amamos, Senhor. E o nosso coração tem gratidão. Aleluia. Amém? Eu quero começar lendo Jeremias. Nessa noite eu quero ler Jeremias, começo com Jeremias, capítulo 31, versículo 31. A Bíblia sempre compara o nosso relacionamento com Cristo, com Deus, como um casamento. E eu quero que você comece a meditar comigo na importância de nós entendermos que o nosso relacionamento com Cristo tem que ser como um casamento. Então, quando alguém se casa, não é a mesma, alguma coisa muda dentro da pessoa. Ela não é mais uma pessoa solteira. E hoje, quando você começa a olhar um casal que resiste a um relacionamento mais sério, eles não querem um comprometimento. Então, existem muitas coisas que começam a mudar naquele relacionamento. Se você pega hoje um casal, a pessoa que se casou, escolheu se casar, não foi obrigada a se casar, ela não é mais como uma pessoa solteira. Ela tem uma responsabilidade diferente de uma pessoa solteira. Eu sou solteira, então eu não tenho um marido, naturalmente falando. Eu sou casada com Cristo, como cada um de nós que nascemos de novo. Pela Bíblia você é chamada noiva, noivo, você é a noiva de Cristo, Ele é o noivo. A Bíblia diz que existe uma festa maravilhosa das bodas do Cordeiro. Existe uma celebração nos aguardando, a festa do casamento. Você é uma noiva sendo preparado pelo Espírito Santo. Então, existem mudanças que Deus está realizando em nós. Então, nessa noite eu quero que você comece a pensar comigo no seu papel como noivo, como noiva de Cristo. No nosso papel como noiva de Cristo. Como o Espírito Santo está nos preparando para nos encontrarmos com o nosso noivo e ter aquela festa maravilhosa, aquele casamento. Porque as pessoas hoje, elas têm muito medo de um comprometimento com Cristo. E o diabo, ele combate o tempo todo aquela pessoa que deseja ardentemente ter um bom relacionamento. Ela quer casar com Jesus. Ela quer ter um comportamento de uma mulher casada. Quando nós estivermos lendo Jeremias, agora, você vai perceber que Deus era casado com Israel. Deus olhava para Israel e via Israel como uma esposa. Então, ele queria a fidelidade, ele queria ser honrado pela esposa dele. E a mesma coisa acontece hoje na nova aliança. Nós somos hoje, existe uma mudança. Na nova aliança existe um novo pacto de casamento que foi feito, diferente da antiga aliança. Por que eu quero falar sobre isso nessa noite?
Porque eu quero que você comece a checar se o seu coração verdadeiramente é um coração que sabe que é casado, comprometido com Cristo. Esse comprometimento, quando você entende isso, isso é bênção para você. Porque senão você vai ficar alheio a esse comprometimento. É que nem aquelas pessoas que não querem um comprometimento. Eles só querem uma parte do relacionamento. Cada um, é o casamento moderno. Cada um mora na sua casa, não tem nenhum papel assinado. Eles falam assim, não precisa de nenhum papel assinado. O meu amor já é suficiente. É uma resistência a uma regra. Está resistindo à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus te orienta. Se você quer fazer sexo, tem um preço. E o preço se chama casamento. Esse é o preço de você fazer sexo. Quem não quer fazer sexo, continua solteiro. Agora, eu quero fazer sexo. Encontrei alguém que também deseja, que gosta de mim. O preço é casamento, tem que casar. Porque com isso traz uma sequência de responsabilidade, traz uma segurança. E a pessoa se sente honrada pelo outro. É o meu marido, é a minha esposa. Existe, quando você olha para um homem, ele tem uma aliança. Ele é casado, nossa, aquele homem é casado, aquela mulher é casada. Existe uma simbologia, existe um comportamento diferente. Tudo isso significa que nós também temos que nos comprometermos de uma outra maneira com a palavra de Deus. Quando você se reúne, existe uma identificação, nós temos que pensar do mesmo jeito, falar a mesma coisa. Temos o mesmo coração, unidos em prol o quê? Da salvação dos perdidos. Deus conta com você e comigo. Agora, se você não quer nenhum comprometimento, as pessoas nem sabem que você é filho de Deus ou filha de Deus. Não existe um comprometimento da tua parte. Então, vamos lá. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Quando Deus olhava para Israel, olhava como fosse uma esposa, cuidando. O esposo supre, cuida, protege. Esse é o papel do marido. Suprir, cuidar, prover. E Deus fazia tudo isso, só que Israel era rebelde, adulterava com outros deuses. Mas olha só, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Então, uma nova aliança o Senhor iria firmar com eles. Aqui Jeremias estava profetizando que chegaria um tempo em que haveria uma nova aliança. Jesus estaria chegando. Aleluia, ele já veio. E Cristo ressuscitado. Quando Cristo morreu na cruz, a antiga aliança terminou. Acabou. Israel ficou viúva para poder se casar com Cristo ressuscitado. É isso que a carta de Romanos fala. Deus queria continuar casado com Israel, só que sobre uma nova aliança, diferente da antiga aliança. Então, Jesus morreu na cruz, a lei acabou, tudo foi cumprido. Israel ficou viúva, e pôde casar com Jesus ressuscitado. Então, vamos lá. Oh, aleluia. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vira um pouquinho, pega Jeremias 32, versículo 38.
Eu quero que vocês entendam que o diabo coloca muita resistência no coração do homem para que ele não firme uma aliança verdadeira no seu coração com o Senhor. Parece que não, mas as pessoas resistem o tempo todo à palavra. Por isso eles não querem se comprometer. Tem muitas pessoas que nasceram de novo, mas que ninguém sabe que elas nasceram de novo. Porque elas não andam com aliança no dedo. Elas não se comportam como um homem casado, como uma mulher casada, com o Senhor. Eu falo aliança no dedo, é que isso é um símbolo de um casamento. As pessoas olham, sempre vê um rapaz bonito, é casado, nem vou olhar. Mulher bonita, é casada, nem vou olhar. Mas quando olha, às vezes tem muitas pessoas que não gostam de se identificar como casado ou como casada, porque existe uma deformidade no coração deles. Eles não entenderam ainda a profundidade do que eles fizeram. A Bíblia diz que quando eu me caso, eu me torno uma só carne com o meu marido, com o meu cônjuge. Mas aí a Bíblia diz para mim que quando eu nasci de novo, eu me tornei um só espírito com Cristo. Hoje eu tenho um marido, então eu não posso mais olhar para os deuses estranhos. Eu tenho um comportamento que diz para o mundo que eu não pertenço mais a ele. Eu casei. Eu não sou mais do mundo. Eu sou uma mulher casada com Cristo. Isso acontece no seu homem interior. Hoje existe um alerta em você, como existe um alerta numa mulher casada, num homem casado. Quando ele entra em um lugar, ele começa a ser assediado, estou falando naturalmente, ele percebe que ele está sendo assediado por aquela mulher. O homem casado percebe quando está sendo assediado, seduzido. Ele tem que se manter, não, eu sou casado, me respeite. A mesma coisa acontece com uma mulher casada. Ela percebe o assédio sobre ela. E ela tem que manter a postura, eu sou casada. Assim também somos nós. O diabo fica nos assediando com deuses estranhos, pensamentos, filosofias, que tiram o quê? O brilho da cruz de Cristo. Tudo que o diabo deseja é que você não creia no poder da cruz. Você não creia no Cristo ressuscitado. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou também. E quando ele ressuscitou, é com ele que nós nos casamos. É com ele que Israel se pôde se casar. Essa era a mensagem de Jesus naqueles dias. Quando ele dizia, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Você tem que estar enxertado em mim. Os ramos têm que estar em mim. Então, nessa noite, comece a pensar que você precisa se posicionar. O congregar é importante. Por que o congregar é importante? Porque existe uma identificação com as pessoas com quem você está se relacionando. Eu sei que existem N motivos que te impedem de congregar muitas vezes. Talvez você que esteja comigo pela internet, você não encontrou nenhum lugar onde a doutrina seja correta. Você não encontrou lugar para você congregar. Então, você congrega conosco pela internet, seja bem-vindo, considero você parte da nossa família. Mas nós que temos um bom lugar para congregar, ali você cresce, amadurece, desenvolve, você se relaciona. Os dons que acompanham o teu chamado se manifestam no meio da congregação. Nós temos que ter um só coração, um só pensamento, todo mundo junto, unidos em prol do quê? De buscar os perdidos para o reino do nosso Pai. E aqui fala em Jeremias 32, versículo 38. Deus dizendo, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. O que é temer a Deus? Levar em grande consideração a fala de Deus. Saber que aquilo que Deus fala é a verdade.
Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Pega 2 Coríntios 11. Então, aqui no Antigo Testamento, Deus está dizendo: Israel, eu considero você como a minha esposa. Eu faço bem para você todos os dias. Quero que você seja fiel a mim. Qualquer pessoa casada deseja que o seu cônjuge seja fiel. Porque a infidelidade destrói qualquer relacionamento. Assim também é conosco e com Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Olha Paulo falando. Com os coríntios. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Está dizendo: olha, estou preparando vocês. Vocês são a noiva de Cristo. Eu preparo vocês, eu tenho um zelo por vocês. Porque Paulo estava vendo que falsos apóstolos estavam entrando na igreja de Corinto. E estavam sendo seduzidos pela fala falsa desses apóstolos. E Paulo estava exortando a eles, dizendo: vocês estão se deixando seduzir. É a mesma coisa, você é uma mulher casada, você sabe que aquele homem está falando de maneira para te seduzir. Você sabe disso. E você está se deixando seduzir pela fala mansa daquele homem. Você sabe que ele está tentando algo com você. Então Paulo está dizendo: para com isso. Vocês são casados com Cristo. Existe uma nova aliança. Esses são falsos apóstolos. Hoje existem falsas doutrinas nos assediando, tentando nos tirar de um caminho santo. E se você não tem edificação de fé, se você não se edifica na sua fé santíssima, se você não conhece a palavra de Deus, você vai se deixar seduzir por essa fala falsa. Aí Paulo está dizendo para eles: olha, na verdade, vindo alguém que pregue outro que Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Está dizendo: olha, chega as pessoas com uma fala errada, com um ensino errado, e vocês toleram? Vocês são a noiva de Cristo, guardada sem mácula, pura, santa. Oh, aleluia. Pega João 17, olha Jesus falando. João 17, vamos pegar o Evangelho de João. Versículo 17, quando Jesus começou a orar, ele orou por você e por mim naquele dia. João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Pega a partir do versículo 14. Está dizendo: olha, vocês não são mais do mundo, vocês casaram comigo. Então não fiquem seduzidos pelo mundo. Comece a pensar no teu relacionamento com Jesus. Igual um relacionamento entre o marido e a esposa. Nós nos tornamos um só espírito com Cristo. Como vocês são uma só carne com seu cônjuge. E nós é infinitamente melhor ser um só espírito com Cristo do que ser uma só carne com alguém. Porque casamento é para a terra, não é para o céu. No céu a Darcy não vai estar casada com o Tacal. Serão irmãos em Cristo. E o objetivo deles é chegar no céu, como o nosso objetivo. Então pensa, o Tacal não vai sofrer pela teimosia da Darcy. Nem a Darcy vai sofrer pela teimosia do Tacal, porque ela vai pensar: eu sou uma só carne, um só espírito com Cristo, eu sou uma só carne com o Tacal, mas
ser um só espírito com Cristo é infinitamente melhor. Então, a minha santidade, a minha oração puxa o Tacal para este lugar junto comigo. E vice-versa. Então, a oração do Tacal diante do Senhor puxa a Darcy para outro caminho. Porque ele tem força junto com Cristo. Ele é só o espírito com Cristo. Então, o Tacal, quando ele começa a se posicionar no mundo espiritual como noiva de Jesus, ele vai tendo essa autoridade. Quando o diabo tenta sediar o Tacal, tentando levá-lo para um pensamento diferente do pensamento da Bíblia, fazendo ele acreditar que todos os caminhos levam a Deus, ele pensa, não, opa, não, só existe um caminho que leva a Deus, é Jesus. O Tacal se posiciona. Então, o diabo não consegue seduzi-lo com essa fala mansa. Então, assim somos nós. Nós somos firmados em uma verdade. Nós temos um noivo chamado Cristo, nosso marido. E vai chegar o dia que o casamento vai ser celebrado. E vai ser um dia, as bodas do Cordeiro. Vai ser um dia maravilhoso, um dia glorioso. Então o diabo tem medo que você use a autoridade que você tem de filho, de filha. A nossa casa é guardada, não temos medo. Os nossos descendentes têm promessa maravilhosa. Luma é ensinada pelo mundo? Não. Luma é ensinada do Senhor, e grande é a paz sobre ela. A Luma não pertence mais ao mundo. Ela é noiva de Cristo. Ela anda como noiva, comprometida. Então ela não fica olhando do lado. Ela não fica se deixando seduzir pela fala do mundo. Ela coloca um limite, chega, basta. Eu sou comprometida. Eu tenho um noivo. Eu tenho um noivo. Então você tem que começar a pensar que hoje existe uma outra condição para você. E você quer que o mundo saiba que você pertence a ele. Você é uma carta lida no mundo. Nós somos luzeiros do mundo. As pessoas devem desejar ter o que nós temos. Todos os dias, quando você está orando em línguas, todos os dias, quando você lê a palavra, o objetivo do Senhor é que você seja cada vez mais transformado à imagem de Cristo. Que quando você olhar no espelho, você veja Cristo vivendo em você. Não você mesmo, mas Cristo vivendo em você. Porque você vai sendo transformado dia após dia. Então, João 17, 14, está escrito assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Agora vem um versículo poderoso. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus naquele dia orou por você e orou por mim, que cremos nele, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Nessa noite eu quero que você entenda que cada vez mais você precisa se identificar com Cristo. Você é um com Ele. E nós temos que ter unidade no falar. Pega 1 Coríntios capítulo 1 comigo. Versículo 10. Olha Paulo falando.
Você tem que começar a pensar o seguinte: você não é evangélico. O mundo pode dizer que você é evangélico. Sim, se for a classificação do mundo, nós somos evangélicos, mas você tem que saber que você é família de Deus. Você saiu da família de Adão. Você não pertence mais à família de Adão. Você hoje saiu da família de Adão e entrou na família de Deus. Adão, o primeiro homem, ele foi feito filho de Deus. Ele nasceu perfeito, com uma natureza perfeita, como Jesus nasceu. Só que ele, pelo livre-arbítrio, ele fez a escolha de de desobedecer a Deus, e a consequência da desobediência foi que ele morreu espiritualmente. Toda a raça humana que vem do primeiro Adão nasce espiritualmente morto, inimigo de Deus. Nasce filho do mundo, filho das trevas. Não é um xingamento. Não gostamos de pensar, mas nascemos filhos do diabo, com a natureza de trevas de Satanás. Por isso que uma criança de 2 aninhos mente, manipula. Quem ensinou ela a mentir? A natureza dela. Quem ensinou o pássaro a voar? Natureza de pássaro. Quem ensinou o cachorro a latir? Natureza de cachorro. Cachorros latem, não miam. Gato que mia. Você não vê nenhum gato mergulhador no fundo do mar, nadando, porque ele vai morrer afogado. É a mesma coisa, você não vê nenhum peixe voando pelo céu, porque ele não tem a natureza para voar. Ele tem a natureza de peixe. Quem ensinou o peixe a respirar embaixo da água? A natureza dele, ele nasceu dentro da água. Assim somos nós, nascemos pecadores, por isso pecamos. E na família de Adão, tem muitos nomes, denominações, muitas nações envolvidas. A família de Adão multiplicou, como é a lei de Gênesis. Deus disse para Adão: crescei e multiplicar-vos e povoai a terra. E é isso que acontece. A raça humana está se multiplicando e povoando a terra. É uma lei simples de Gênesis. Homem e mulher, juntos, multiplicam a terra. Nascem bebês. Não dá para nascer bebê se você colocar num quarto uma mulher com uma mulher e um homem com um homem. Como que vai nascer bebê? Impossível. Não foram criados para isso, dessa maneira. Não foi assim que Deus criou. Deus criou o homem e a mulher e disse para eles: crescei e multiplicai-vos. E assim acontece até hoje. É só você olhar o mundo como está sendo cada vez mais povoado. O mundo começou com um casal. E quantos milhões de pessoas existem no mundo? E olha que o dilúvio aconteceu. E começou tudo de novo na Arca de Noé. Começou de novo com um casal e com os filhos de Noé. Então, a mesma coisa. Quando quando Jesus veio, o segundo Adão, ele veio com uma missão: gerar filhos espirituais para Deus. Jesus não veio gerar filhos naturais para Deus. Ele veio gerar filhos espirituais. Ele nasceu com uma nova natureza. A nova natureza ele recebeu do pai dele. Ele nasceu perfeito porque o pai dele não foi Adão. O pai dele foi Deus. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Por isso que ele pôde cumprir toda a lei. Israel ficou viúva porque Deus queria que ela casasse novamente, que ela não ficasse viúva para sempre, mas casasse com Jesus ressuscitado, não morto. Estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Percebe a importância de você entender quão preciosa é a vida nova que está dentro de você? Que você é santo e deve se guardar santo para o seu noivo, porque ele vem buscar a noiva.
Ao soar das trombetas, o noivo virá buscar a noiva. E nós estamos sendo preparadas pelo Espírito Santo para subir no arrebatamento com o nosso noivo. Então, olha só, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo está dizendo, olha, eu quero que todo mundo pense igual, todo mundo fale a mesma coisa. Nessa noite, todos nós aqui reunidos, aqui pela internet, temos que crer que a salvação, só existe um Salvador, que é Jesus. Só existe uma rocha onde nossos pés estão firmados. Essa rocha é Cristo, não existe um outro Cristo. Existe o Cristo verdadeiro, o da palavra, que só vai entrar no céu quem tiver a nova natureza. Ninguém chega no céu porque é bonzinho. Entramos no céu porque temos uma nova natureza. E quando você é casado, você é apaixonado pelo seu marido, você tem prazer de mostrar a sua aliança. Você quer que todo mundo saiba que o João é teu marido, que a Maria é tua esposa. Você não fica fingindo numa festa que você é solteiro. Você não fica fingindo que você é solteira. Você tem orgulho de ser uma mulher casada, de ser um homem casado. E você se comporta dessa maneira. Você não tem mais aquelas brincadeiras com aquelas mulheres, porque você é casado. Nem você tem mais brincadeiras com os homens, porque você é uma mulher casada, de respeito. Assim somos nós, luzeiros do mundo. Congregamos, temos prazer em congregar, temos prazer de estar unidos juntos. Para quê? Para ganharmos almas para Cristo. E só tem um jeito de falarmos a mesma coisa. Está lá em 2 Coríntios, através da oração no Espírito Santo, sendo ensinados pelo Espírito de Deus. Quando você passa tempo orando em línguas, você está sendo ensinado pelo Espírito Santo a ser exatamente aquilo que a Bíblia diz que você é, como filho e como filha. A autoridade que você tem. É maravilhoso você ter no seu coração a convicção de que você pertence a Ele, que Ele cuida de você. Ele é um bom marido, Ele supre, Ele cuida, Ele protege. Ele é o cabeça da igreja, é Ele que supre a igreja. Então, nessa noite, comece a pensar, será que eu estou sendo uma boa noiva para Cristo? Será que eu estou sendo fiel aos meus votos? Será que eu estou sendo fiel à minha fala, o meu coração, a minha mente? Pertence a Ele. Eu não estou dividido, não estou dividida, cocheando entre dois pensamentos, do mundo e de Deus. Porque eu não sou mais do mundo. Nós somos de Cristo. Estamos numa jornada maravilhosa rumo ao céu. Você tem um noivo. Lá em Apocalipse 19, lembrei desse versículo. Deixa eu ver que versículo que é. Está lá em Apocalipse 19, deixa eu ver se eu acho. Não for 19, é 20. 19. Eu vou ler o versículo que me interessa, é o versículo 7. Mas olha o versículo 1 de Apocalipse 19. Versículo 1. Depois, é João que teve a visão, e ele viu Cristo ressuscitado. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Olha o versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e de
como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aqueles que são chamados a participar da ceia das bodas do Cordeiro, que estão sendo preparados pelo Espírito Santo. Então eu quero que você comece a entender a importância de você passar tempo lendo a Bíblia. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não ora no Espírito Santo, você vai perder as coisas maravilhosas que Ele preparou para você nessa geração. Você não é um derrotado nem um perdedor. Você foi feito mais que vencedor em Cristo. Então, o que é que está te incomodando nessa noite? Falta financeira? Comece a agradecer ao seu Pai, porque Ele supriu tudo para você em Cristo. Você não é um miserável. Você não é pobre, cego, nu. Você foi revestido de autoridade pela nova natureza que temos em Cristo. Não temos que ficar em lugares de fraqueza. Existe um caminho no meio da tempestade para nós. Existe uma resposta para você nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. E a Marciana vai terminar a reunião orando. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero que você comece a pensar que você tem um noivo chamado Jesus. Que você é um homem comprometido, uma mulher comprometida. Amém? Aleluia. Obrigada, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos, Pai. Obrigada, Pai, pela palavra ministrada essa noite. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Obrigada pelos olhos do nosso coração iluminado. Obrigada, Pai, pelo nosso entendimento aberto, Pai. Obrigada, Pai, porque não ficamos em lugares de fraqueza. Obrigada, Jesus, porque nós temos o perdoador. Nós temos o galardoador. Obrigada, Pai. Nós temos a luz da vida. Obrigada, Senhor, porque nós temos a Tua palavra em quem podemos se agarrar, Pai. Obrigada, Pai, que nós temos a porta, Pai, uma saída, a porta de amor. Nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada pela noite de paz que o Senhor nos dá essa noite, Pai. Obrigada, Pai, nós te adoramos. Bendizemos o Teu nome, bendizemos o Teu nome. Tu és santo, Pai, Tu és santo, Pai. Bendizemos a Ti, Pai, nós te adoramos, nós te amamos, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai. Nós te amamos, Tu és santo e digno de nosso louvor e adoração. Obrigada, Jesus, digno és Tu, Senhor. Nós te amamos, te adoramos. No precioso nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Uma noite abençoadíssima em Cristo. Amém?